Olá, seja bem-vindo. Hoje nós começamos a trabalhar com os instrumentos de política econômica que afetam a agropecuária. Esse conteúdo é baseado no capítulo 3 de Baixa Economia e Política Agrícola no Brasil, de 2018, da editora Alínia. Os instrumentos de política econômica podem ser instrumentos macroeconômicos ou genéricos, são aqueles instrumentos elaborados e que impactam o desempenho de todos os setores de uma economia sem distinção, ou podem ser instrumentos específicos ou setoriais que têm como objetivo afetar o desempenho de um setor em específico. E esses instrumentos específicos são obtidos por meio da combinação dos instrumentos genéricos. Dentre os instrumentos genéricos, nós temos a política cambial, a política de rendas, a política fiscal e a política monetária, que serão os instrumentos genéricos que iremos trabalhar aqui. Pela combinação desses instrumentos, nós temos os instrumentos específicos, que é foco principal dessa disciplina, que impactam o desempenho da agropecuária. E nós podemos citar então a política de crédito rural, de preços mínimos, o seguro rural, a pesquisa e a extensão, as políticas específicas para certos produtos e insumos, como a produção de trigo e cana-de-açúcar. Nós temos, por fim, a política de regulamentação do uso dos recursos florestais. Essas serão as políticas que nós iremos trabalhar com maior foco na segunda parte dessa disciplina. Nessa parte, nós iremos focar nos instrumentos genéricos, porque é importante conhecer os instrumentos genéricos, uma vez que a combinação desses, é utilizada para a criação de políticas específicas para a agropecuária. A primeira política que nós vamos ver é a política fiscal. A política fiscal se refere às decisões sobre tributação e gastos de cada uma das esferas do poder público. A tributação é a principal fonte de arrecadação das esferas do poder público e nós temos três tipos: a taxa, que implica uma relação direta de benefício e despesa entre o contribuinte e o poder público. E aí então nós podemos citar a taxa de coleta de lixo, a taxa de iluminação pública. Há um benefício prestado, que é a coleta de lixo e a iluminação pública, por exemplo, e é uma despesa custeada pelo contribuinte. Nós temos também a contribuição. A contribuição busca custear serviços públicos que são recebidos diretamente pelo contribuinte, mas no passado ou no futuro. E aí nós temos as contribuições sociais, por exemplo. Nós também podemos ter, dentre as contribuições, as contribuições de melhoria, que buscam ao ressarcimento do agente público por melhorias de infraestrutura, como, por exemplo, o asfaltamento de uma rua. E, por fim, nós temos o imposto. O imposto é a principal fonte de arrecadação de recursos do governo. E o imposto tem um fato gerador independente de qualquer atividade estatal. Tem como objetivo permitir que o setor público custeie a produção de bens e serviços oferecidos a toda a sociedade. O imposto tem como fato gerador a atividade econômica. Dentro dos impostos, nós podemos ter os impostos indiretos, que são aqueles cobrados nas transações econômicas e repassados aos preços dos bens e serviços, como, por exemplo, o ICMS e o IPI, e nós temos os impostos diretos, que são aqueles que incidem sobre a renda ou sobre o patrimônio dos indivíduos. E aí nós podemos ter o IPTU, o IPVA, o ITR, Imposto Territorial Rural, o Imposto de Renda Pessoa Física e o Pessoa Jurídica. Os principais impostos que incidem sobre a agropecuária são o ICMS, o ITR e o Imposto de Renda, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Como nós vimos, a política fiscal refere-se à tributação e os gastos do governo. Os gastos do governo, por exemplo, de 2019, são elaborados em 2018. Então, em 2019, o governo executa esse orçamento e em 2020 ele deve prestar contas ao Tribunal de Contas.
Dentre, então, a política fiscal, há os mecanismos de isenção fiscal e os incentivos fiscais. O mecanismo de isenção fiscal libera temporariamente certos setores ou atividades do pagamento da totalidade ou de parte dos tributos. E aí nós podemos citar dentro da agropecuária a Lei Candir, que isentou de CMS as exportações de produtos agrícolas e agroindustriais. E ainda podemos citar a isenção fiscal sobre o imposto de produtos industrializados, o IPI, sobre geladeiras e fogões em 2009. Já o incentivo fiscal, você tem que o imposto pago por certa empresa ou pessoa física em uma região retorna a outra empresa, desde que essa empresa aporte o recurso recebido em investimentos em uma outra região. E nós podemos citar, por exemplo, os incentivos fiscais para reflorestamento e para desenvolvimento regional, como o da Amazônia. A isenção fiscal tem um efeito sobre os preços recebidos pelos produtores. Por quê? Imagine que nós temos o preço recebido, líquido, pelo produtor, e nós tenhamos o preço bruto cobrado pelo produtor. Então, o preço bruto vezes 1 menos os tributos é o que o produtor recebe. Então, quanto maior os tributos, menor o preço recebido, mantido o preço bruto constante. O governo também pode implementar políticas de forma a manter o preço líquido recebido pelo produtor constante, mesmo havendo variações no preço bruto. Então, por exemplo, se o preço bruto aumenta, basta o governo aumentar os tributos, de forma a manter o preço recebido constante. Por outro lado, se o preço bruto cai e o governo deseja que o produtor continue com o seu preço recebido líquido constante, basta ele reduzir os tributos em uma dada percentual adequado que ele pode, de forma a permitir que o preço recebido líquido pelo produtor se mantenha constante. Nesse contexto, suponha que o preço bruto seja igual a 100, o tributo seja 0,5 e o preço recebido 95. Nós temos aqui que o preço bruto caiu para 97. Quanto deve ser reduzido o tributo de modo que o produtor continue recebendo 95? Então, basta você lembrar dessa fórmula. Nós temos o preço bruto agora é 97, 1 menos o tributo, e eu quero que continue sendo 95. Então, basta você isolar o termo 1 menos t igual a 95 sobre 97. Isolando o t, você terá 1 menos 95 sobre 97. Aqui o sinal já foi trocado, porque o t estava negativo, então nós tínhamos esses sinais. Tudo que foi feito foi multiplicar tudo por menos 1. Resolvendo essa operação, você terá que o tributo deve ser de aproximadamente 0,2 ou 2,06%, de forma que o preço recebido pelo produtor continue constante. E assim também o governo pode alterar os tributos, seja aumentando os tributos e reduzindo o valor recebido pelo produtor, numa política de reduzir os incentivos à produção daquele produto, ou o governo pode reduzir o tributo. Ao reduzir o tributo, o preço recebido pelo produtor aumenta, se o preço bruto continuar constante, né? E, por conseguinte, os produtores serão incentivados a aumentar a produção. Então, esse é um exemplo rápido de como o tributo pode incentivar ou desincentivar uma produção de um determinado bem. No próximo vídeo, nós iremos rever os principais mecanismos da política monetária. Obrigado pela companhia e até a próxima.